Hoje eu quero apresentar para vocês esse carinha aqui, o BatDo X2. Rapaziada, esse projetor tem algumas características que eu achei simplesmente sensacionais. Rodam extremamente bem aqui dentro dele, mas ao mesmo tempo ele é um projetor que possui alguns pontos negativos que eu pelo menos considero bem graves. São pontos aí que vão influenciar na hora de você escolher comprar ou não esse projetor, investir o seu dinheiro nele ou escolher um outro carinha da mesma faixa de preço. Se você curtiu o vídeo, deixa o like para fortalecer com a gente. Se inscreve aqui no canal também, porque o Geek Antenado tá quase chegando a 1 milhão de inscritos e eu conto com a sua ajuda para nos ajudar a atingir essa marca. Esse aqui vai ser um review bem rápido e direto. Eu vou separar aí primeiro falando os pontos positivos e depois os pontos negativos pra gente ver se ele vale ou não vale a pena comprar. E aí pessoal, tudo certo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafinha e eu quero deixar bem claro uma coisa que eu passei a fazer nos últimos reviews de projetor aqui do canal. Eu resolvi padronizar esse tipo de vídeo para facilitar para vocês na hora de comparar um projetor com outro que eu fiz análise aqui no canal. Então a gente passou a utilizar o mesmo estilo de gravação, sempre utilizo uma tela de projeção elétrica sensacional que vocês estão vendo aí. E se tu quiser uma tela brabíssima igual essa daí, eu recomendo comprar na Global Stock. Eles são importadores oficiais de telas de projeção, possuem telas de todos os tipos e tamanhos. Tu pode comprar tela elétrica, manual, tela grande, pequena, proporção 1:1, 4:3, 16:9. A gente tem um cupom exclusivo, tu pode aplicar lá o cupom Geek Antenado e conseguir um desconto bem maneiro. Essa que eu tô utilizando no vídeo, que eu utilizo em todas as análises de projetor aqui do canal, é de 120 polegadas, elétrica. Essa tela aí é compatível até com automação de Alexa e Google Home, se você tiver ali um controle infravermelho universal. Além disso, eu também utilizo um suporte de projetor de teto, porque assim, todos os projetores que eu testo aqui ficam a 2,80 m de distância da nossa tela, sempre seguindo o mesmo padrão de gravação, de iluminação, quando a gente testa com luz acesa, luz apagada. Mas uma das coisas que mais faz diferença é a tela de projeção. Essa parede onde eu projeto mesmo, ela vai ganhar um espelho, algumas decorações, e ia virar uma parede inútil, entre aspas, aqui em casa. Com a tela de projeção você resolve esse problema. Qualquer parede que você tiver, seja uma parede ali que tá com a pintura meio zoada, uma parede que tem um quadro, qualquer coisa assim, permite que você instale a tela. Tu pode fixar ela na parede, no teto. A instalação é extremamente fácil, fora que dá um visual muito bonito pro ambiente, com aquele aspecto de cinema mesmo, né? O projetor no teto, se alguém passar na frente não vai atrapalhar ali a imagem, igual quando a gente deixa o projetor no chão. Mas dito isso, vamos ao que interessa. Vamos falar um pouquinho desse projetor aqui. Começando pelo unboxing, pessoal. O conteúdo da caixa dele é o básico, aquilo que a gente já está acostumado. Tu vai encontrar o projetor, um manual de instruções, o cabo de energia, um controle remoto e ele também vem com um cabo HDMI. Na parte de trás a gente vai encontrar uma conexão USB e uma conexão HDMI para você conectar um dispositivo externo e tu pode conectar qualquer coisa, né? A resolução dele é Full HD, dá para usar um TV Box, um Fire TV, um Chromecast, um Xiaomi TV Stick, que foi o aparelho que eu utilizei na maior parte do tempo para gravar os takes desse projetor aqui. Então eu vou colocar aí na tela quando for uma imagem sendo gravada do próprio sistema dele e quando for uma imagem sendo gravada através do dispositivo externo. Mas aqui eu já adianto para vocês que rola aquela situação muito comum nesse tipo de projetor. Quando você utiliza um dispositivo externo, a qualidade de imagem é superior à imagem que a gente tem utilizando o sistema interno do projetor. O que nos leva ao primeiro ponto positivo do BatDo X2, que é a união entre o sistema e as configurações, a união entre o software e o hardware. Aqui nós temos um projetor com uma navegação extremamente fluida, ele possui 2 GB de RAM, 16 GB de espaço interno e vem com Android 9. O sistema é um sistema padrão que a gente encontra em diversos projetores importados, ele é fácil de utilizar, tá em português, permite que você altere muitas configurações. A gente consegue inclusive acessar aquelas configurações mais específicas do Android. Dá para dizer que o User Agent, que é mais ou menos a forma como o sistema dele se comporta, é aquele sistema de tablet. Quando você abre a Google Play, por exemplo, ele não vai ter aquela navegação da Play Store que geralmente aparece em Smart TVs, sabe? É a mesma navegação que você tem no seu celular, no tablet. Eu acho isso legal porque fica mais fácil de você pesquisar. Inclusive, na Play Store ele tem praticamente todos os aplicativos relevantes, até mesmo o Xbox Game Pass está disponível lá. Você não precisa baixar o Game Pass direto do navegador,
apesar de que ele também possui uma loja de aplicativos própria, mas eu baixei tudo pela Play Store sem problemas. Só que aqui existe um ponto negativo que daqui a pouco eu vou comentar com vocês, porque primeiro eu quero falar de todos os pontos positivos. Em relação às especificações, além dos 2 GB de RAM, 16 de espaço interno que eu já falei, e o Android 9, ele conta com Bluetooth 4.2, possui 500 ANSI lumens, o que é suficiente para você enxergar imagens muito boas à noite. Se você precisar acender a luz, você ainda vai enxergar o projetor legal, mas aí óbvio que já não fica uma iluminação tão bonita. De dia, eu não recomendo utilizar esse projetor. Vocês até podem ver aí que eu fiz um takezinho de dia e dava para enxergar as imagens mais claras do projetor. Só que se você vai assistir um filme, uma série, por exemplo, e em algum momento a imagem ficar um pouquinho mais escura, você vai ter muita dificuldade para enxergar, então eu não recomendo. Ele é um projetor realmente para você utilizar à noite, no máximo para você deixar uma luz ali um pouquinho mais fraca ligada, ainda vai dar para enxergar ok. Também vale ressaltar que ele possui aquele ajuste de keystone, aquele ajuste do trapézio de 4 pontos, não possui ótica selada, a gente consegue nessa lateral aqui remover aquele filtrinho de poeira, ele também consegue projetar de 50 até 200 polegadas com uma distância de até 5 metros da parede. A Betdol também informa que ele possui som Dolby Sound, mas isso daí é meio complicado porque não tem como eu provar isso pra vocês. Quando eu tava testando aqui, o que eu posso dizer em relação ao alto-falante dele é que é um alto-falante bom e que não distorce mesmo no volume máximo. Mas eu não iria além, não tem como provar de maneira nenhuma que ele vai ter um som Dolby ou que ele vai te entregar uma experiência imersiva de som, igual acontece em uma soundbar com Dolby Surround ou com o próprio Dolby Audio mesmo. Não sei se isso daí é só conversa da marca, porém um dos pontos que eu vou ter que citar aqui, uma questão negativa na minha opinião e que tem a ver com o corpo do projetor, é que ele possui foco manual, pessoal. Isso daí eu acho que é um dos grandes calcanhar de Aquiles. Se esse projetor aqui tivesse um foco automático, seria um negócio insano, mas no meu caso aqui mesmo que eu mostrei pra vocês, o projetor fica no teto. Se eu sentir que ele tá um pouquinho fora do foco, eu preciso pegar um banquinho, uma escada, subir ali, ficar ajustando o foco pra depois tá tudo ok. Quando a gente tem o foco eletrônico, você faz isso pelo controle, então fica muito mais fácil. Senti falta desse ponto aqui no Betdol X2. Eu achei legal que esse projetor rodou muito bem o Xbox Game Pass. Lembra que eu falei que a gente consegue baixar direto da Play Store? E eu pareei esse controle aqui, ó, que é o GameSir Nova Lite. Pessoal, esse controle aqui custa menos de R$90 e ele é sensacional. Recomendo muito pra vocês, dá pra comprar no AliExpress. O desempenho do jogo, o desempenho do xCloud nesse projetor aqui, foi simplesmente um dos melhores desempenhos que eu já vi em um projetor. Eu não tô brincando com vocês. Já testei projetor da Tandeal, ProGaga, Vivicine, Light Unicorn, todos os projetores que eu já testei, que rodaram o xCloud, tiveram um desempenho legal, mas nesse daqui o desempenho foi tão bom, o tempo de resposta do controle conectado via Bluetooth foi tão preciso, que se eu quisesse jogar online, eu conseguiria jogar sem problemas. Vocês podem ver aí numa gameplay do Forza que eu fiz, que em nenhum momento eu bato, porque o feedback que eu tinha ali da gameplay era quase instantâneo, muito parecido com o desempenho que eu tenho quando eu jogo no Xbox, então isso me surpreendeu bastante. Pra gente fechar os pontos positivos, eu preciso falar da imagem desse projetor. Rapaziada, eu gostei muito das cores, do contraste, da saturação que o X2 consegue entregar pra gente. Ele tem um vermelho bem vibrante, quando a gente coloca ali aquele vídeo de teste 4K da Costa Rica, vocês conseguem ver ali que o vermelho fica num tom extremamente bonito, lembrando o tom que a gente vê em alguns celulares com tela AMOLED. Não é aquele vermelho opaco, aquele vermelho estranho, nem fica uma saturação estourada. Então as cores aqui vêm com uma calibragem praticamente perfeita. Ele também vem com taxa de contraste, ou razão de contraste, se tu quiser chamar assim, de 5000:1. Um número superior a outros projetores dessa categoria e que é interessante porque no escuro, se você for assistir um filme ali com cenas mais escuras, você não vai ficar enxergando muito aquela luz preta, digamos assim, que dá uma diferença entre os tons pretos que vem do projetor e o que tá fora da tela. Desse ponto aí eu acho que ele também se comportou muito bem. Agora, antes de passar para os pontos negativos,
aplicativos, eu só preciso comentar rapidinho sobre o controle remoto, porque eu também gostei muito do controle que a Betdoll manda aqui. Ele é um controle que tem aquela função Air Mouse nativa, ou seja, quando você aperta o botão de mouse no controle remoto, você vai apontar o controle da tela e navegar normalmente, como se fosse um Nintendo Wii, digamos assim. Isso é muito bom para você fazer login em sites de streaming, muito bom para você navegar na Play Store com mais facilidade. E o sinal infravermelho dele é tão forte que o projetor fica instalado no andar de baixo aqui em casa. E ontem eu vim com o controle aqui em cima, apertei o botão de pausa e ele pausou, mesmo eu estando a essa distância toda, estando no andar superior. Ou seja, dá pra ver que a Betdoll investiu legal em alguns componentes para dar uma diferença a mais no projetor. Ele entrega muitas características legais. Porém, pessoal, os pontos negativos aqui, eles me assustaram um pouco. Vou até respirar um pouquinho para explicar isso direito para vocês. Primeiramente, na parte do sistema. Lembra que eu falei que o sistema está muito bem casado entre software e hardware? Isso realmente acontece bastante na parte de navegação, do projetor não travar, mas, cara, eu fui instalar alguns aplicativos na Play Store e ele levou muito tempo. Mas não é muito tempo, tipo assim, 1 minuto, 2 minutos para instalar um aplicativo, não. Eu coloquei o aplicativo do Xbox Game Pass para baixar, ele fez o download rapidinho, e depois que deu lá instalando, ele ficou mais ou menos 15 minutos para instalar um aplicativo. Eu não sei se isso é porque a memória dele, né, no caso, o armazenamento interno, é um armazenamento muito lento, não sei o que aconteceu, mas demorou muito para instalar o Xbox Game Pass, o Streaming Max e vários outros aplicativos, mesmo aplicativos bem levinhos. Eu achei isso um pouco estranho. Mas até aí, ok, pode ser considerado um problema simples, tu põe lá para instalar, vai usando o projetor tranquilo, ou deixa ele lá paradinho instalando o que você quer, e depois usa sem problemas. E aí na hora de você usar o projetor, pessoal, aparece um outro problema, que é o foco, essa questão aqui. Quando a gente tem um projetor de foco manual, a gente sabe que a experiência não é tão boa como o foco automático, mas uma vez que você focou, tá tudo ok. Só que esse projetor não consegue focar na área inteira de tela. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber aí no vídeo, eu vou tentar dar um zoom ali na edição, mas a parte central dele fica com um foco perfeito, uma nitidez maravilhosa. Mas o lado esquerdo da imagem, mais um pouquinho na parte inferior, praticamente não tem foco. Eu percebi isso quando eu estava navegando no YouTube pelo próprio sistema e eu li ali o título de alguns vídeos e percebi que estava estranho, parecendo que a imagem estava tremida. Aí eu pensei, pô, deve ter alguma sujeirinha na lente. Fui lá, limpei bonitinho, usei um paninho levemente úmido, depois um paninho seco para dar um trato legal. Vi que a lente estava 100% limpa e o efeito continuou acontecendo. Aí eu pensei que era um problema de foco. Eu fiquei mais de 5 minutos mexendo aqui assim, ajustando o foco. E eu percebi que o projetor estava focado, mas quando você foca ali na parte central, as bordas ficam menos desfocadas, principalmente essa borda inferior da esquerda. E o problema é que dependendo do que você estiver assistindo, a sua experiência vai ser comprometida. Isso pra mim é um defeito grave, é um erro grave aí da Betdoll e que eu espero que eles corrijam em outros projetores, porque essa marca aqui, ela também tem outros projetores no mercado. Eu inclusive pretendo trazer vídeo deles no canal aqui pra vocês. O que nos leva ao ponto final desse vídeo. O Betdoll X2 vale ou não vale a pena? Rapaziada, hoje você consegue comprar esse projetor a mais ou menos R$830. Alguns pontos importantes de mencionar. Ele é vendido na Shopee, pela loja oficial da Betdoll, que é uma loja muito confiável dentro da Shopee. A gente quase sempre tem cupons para aplicar e hoje tem um cupom de R$100. Apesar de que assim, eu tô gravando agora, o cupom tá ativo, pode ser que quando eu publicar o vídeo, esse cupom não esteja mais disponível. Também vale ressaltar que esse projetor aqui, ele é homologado pela Anatel. E assim, isso pode parecer bobo para algumas pessoas, mas é importante ressaltar que todo produto que é homologado pela Anatel geralmente chega no Brasil por meios legais, o que faz com que eles paguem mais impostos, e eu acho que por isso que esse projetor é tão caro, e por isso que a gente encontra hoje no mercado outros projetores nessa faixa de preço aí dos R$800, R$850, que vão te entregar um desempenho melhor ou uma imagem melhor do que o Betdoll X2. Se você quer jogar xCloud no projetor, eu diria que esse cara vale muito a pena. Talvez ele seja o melhor projetor dessa faixa de preço para rodar os jogos em nuvem da Microsoft. Mas tem as questões que eu falei para vocês, do foco. No próprio xCloud mesmo a gente consegue ver que nas bordas o foco não está muito legal.
boa. A imagem dele é boa, mas quando a gente compara com outros projetores dessa faixa de preço, eu já testei alguns aqui no canal que entregavam uma imagem superior, e o meu veredito é que a Bechdel deveria abaixar o preço desse carinha e vender ele ali na casa dos R$700. Aqui também vale comentar que quando esse projetor foi lançado, ele era vendido a R$1.300 e tinha um desconto que fazia ele cair para 1.200. Então assim, em pouco tempo eles já baixaram bastante o preço, o que significa que eles também devem continuar abaixando esse valor nas próximas semanas, nos próximos meses. Se o preço cair um pouquinho mais, aí eu recomendo para vocês de olhos fechados, mas pelo que ele custa hoje, eu acho que existem alternativas mais interessantes no mercado. Mas aí eu te pergunto, o que você achou do projetor? Você gostou? Qual a tua opinião sobre ele diante de tudo que eu te mostrei? Coloca aqui nos comentários. Se tu ficou interessado nessa unidade que eu mostrei, ela também tá à venda na lojinha do canal, vou deixar o link aqui na descrição, abaixo do link para você comprar ele lá na Shopee. Com isso eu vou ficando por aqui, aquele abraço pra geral, valeu!